Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade aqui do estudo do nosso 7º capítulo, a reencarnação. Estamos no tópico Preparativos para a Reencarnação, hoje com as questões, então, 339 a 343. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a acessar a playlist aqui, o livro dos Espíritos, e buscar este estudo desde o início. Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Vamos lá então? Questão número 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante à que o espírito experimenta ao desencarnar? Resposta: a perturbação é muito maior e muito mais prolongada pela morte do corpo físico. O espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, ele entra nela. Então, nós podemos perceber aqui que existe uma readaptação diferente. Nosso verdadeiro lar é o mundo espiritual, mas retornar ao corpo físico, retornar a uma nova encarnação, exige um esforço maior ainda, porque nós vamos nos confrontar com diversos desafios. Nós vamos nos confrontar também com aspectos que nós precisamos do véu do esquecimento para conseguirmos conviver. Então, é muito mais delicado vir ao corpo físico do que retornar à nossa verdadeira pátria, onde nos despojamos deste corpo físico, desta matéria, e vamos de volta ao nosso verdadeiro mundo. 340. O momento da encarnação é especial para o espírito? Ele entende esse ato como uma coisa séria e importante? Resposta: o espírito que reencarna é como um viajante que embarca para uma travessia marítima perigosa e não se sabe se encontrará a morte nas ondas que terá pela frente. Comentário de Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. O mesmo acontece com o espírito. Ele sabe o tipo de provas que irá enfrentar, mas não sabe se fracassará. Assim como a morte do corpo físico é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou melhor, de exílio, de prisão. Ele deixa o mundo dos espíritos ao retornar ao mundo material, assim como o homem deixa o mundo material para retornar ao mundo espiritual. O espírito sabe que reencarnará, assim como o homem sabe que um dia morrerá. Mas, do mesmo modo que o homem só tem a consciência da morte no último momento, o espírito também só tem consciência da reencarnação momentos antes dela acontecer. Portanto, o espírito reencarnante é envolvido por um estado de perturbação, igual ao que envolve o homem quando ele entra em agonia, antes de desencarnar. Essa perturbação irá acompanhá-lo até que a nova existência esteja completamente consolidada. Os momentos que antecedem a reencarnação constituem uma espécie de agonia para o espírito. Portanto, quanto mais vai se aproximando a reencarnação, mais vai sendo miniaturizado o espírito para que ele se encaixe naquele embrião a ser formado a partir da junção do espermatozoide com o óvulo. Portanto, nós temos que pouco a pouco termos este momento, estes instantes de perturbação, que é este esquecimento do passado, de tudo que nós temos ali no plano espiritual. Tudo isto vai sendo apagado pouco a pouco, vai sendo colocado um véu sobre tudo isto, e nós vamos adormecendo para que tenhamos apenas as impressões, pouco a pouco, neste ligamento com o mundo material. Mas é certo que nos primeiros
anos da nossa estada na Terra, estamos mais ligados ao mundo espiritual do que ao mundo material. Porém, pouco a pouco depois vão se florescendo as nossas tendências e as nossas virtudes. Mas tudo isso com base nas intuições que vamos recebendo, no preparo que vamos tendo também. Por quê? Porque nós temos esta consciência antes de vir para cá. Uma vez estando aqui, não temos o nosso livro aberto em nossas mãos e devemos procurar a partir das questões consolidadas dentro do nosso espírito, aprendizados e tudo mais, e através das ligações que a oração nos trazem com os nossos amigos espirituais, certo? Questão 341. Antes da encarnação, o espírito sente muita ansiedade por não saber se terá sucesso nas provas que vai encontrar pela frente? Resposta: sim. Sente muita ansiedade, uma vez que as provas da nova existência retardarão ou adiantarão seu progresso, conforme ele as suporte, bem ou mal. Observação: na resposta dada pelo espírito, retardar significa estacionar, não avançar em relação a si mesmo. O espírito pode até não querer progredir e, assim, permanecer estacionário, mas ele nunca regride. Portanto, eu tenho uma má inclinação. Digamos que a minha má inclinação seja a bebida, por exemplo. Vamos citar isso como exemplo. Isso dando inventando uma simulação aqui. Vamos dizer que a minha má inclinação seja a bebida. Eu estou bebendo essa encarnação toda ainda. Eu estou retardando ainda mais, eu estou estacionando. Mas eu não estou regredindo mais, eu estou apenas aprofundando uma má inclinação que eu tenho. Eu não irei regredir o que eu alcancei, os degraus que eu subi, eu não desço, mas eu estaciono ali onde eu estou, certo? Ou posso avançar de acordo com os meus progressos morais. Questão 342. No momento da reencarnação, os espíritos amigos vêm assistir a partida do espírito que retornará ao mundo material, assim como vem recebê-lo quando ele retorna da Terra? Resposta: isso depende do lugar em que o espírito se encontra. Se estiver em um lugar onde reina a afeição, os espíritos que lhe querem bem o acompanharão até o último momento, encorajando-o e frequentemente acompanhando-o durante a vida. Portanto, tudo vai do grau alcançado de forma evolutiva. Porque se estivermos em locais de dor e sofrimento ou nossa reencarnação necessitar ser de forma compulsória, ou seja, independentemente da nossa vontade, e que não pudermos nem mesmo auxiliar em escolhas, isto não será possível, dado a questão e também a dor e sofrimento em que estivermos envolvidos. Portanto, esta questão de simpatia e esta importância deste carinho envolvem almas que já estão se despojando mais e mais das más inclinações, certo? E a última questão de hoje, 343. Os espíritos amigos que nos acompanham durante a vida são aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se apresentam a nós com aparências desconhecidas? Resposta: sim, com frequência são esses espíritos que vêm visitar vocês, da mesma maneira que vocês visitam um prisioneiro encarcerado. Portanto, nós temos este contato um com o outro sempre. Nós vamos até lá, eles vêm até aqui, para nos auxiliarmos mutuamente. Estarmos no corpo físico não é estarmos separados das pessoas, é estarmos em planos diferentes, mas a afeição, ela permanece viva, certo? Então, essa questão fecha o nosso estudo sobre, os preparativos para a reencarnação, e no próximo estudo nós adentraremos no tópico da questão 344, união entre a alma e o corpo, aborto, certo?
Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.